Como ter mais resultado com menos esforço? É disso que a gente vai falar hoje, só que a gente sempre faz isso numa pegada científica. Então, se você não me conhece, aqui a gente fala sobre expansão de consciência, sobre campo eletromagnético, mas trazendo os conceitos científicos e práticos de como isso realmente vai poder ser aplicado na nossa vida. Então, bora lá. Que resultado a gente está falando? Qualquer resultado. Um resultado no seu faturamento, um resultado na sua carga horária, um resultado no seu corpo. Então, às vezes, você é aquela pessoa que está sempre fazendo dieta, que está sempre fazendo mil coisas para alcançar o corpo dos sonhos. Tudo isso que a gente falar hoje serve para qualquer resultado. E é isso que a gente vai entender hoje. O que gera esse esforço excessivo para que o resultado venha? E muitas vezes esse resultado ele não é proporcional ao seu esforço. Por que hoje eu sou especialista nisso? Porque eu também fui a pessoa que me esforçava e não tinha o resultado que eu gostaria. Eu vim da área da beleza e muitos anos eu fiz muitos e muitos cursos de manicure, design de sobrancelhas, extensionista de cílios, spa dos pés, reconstrução de sobrancelha, micropigmentação. Eu fazia muito bem, mas eu não tinha resultados. O dinheiro até entrava, até aumentado, mas meu dinheiro não sobrava, nada dava para fazer o que eu realmente queria fazer. Então, foi aí que eu comecei a entender, uai, por que tem gente que parece que tudo é fácil e tem gente que é muito bom no que faz, mas não tem resultado? E aí, que há 6 anos atrás eu comecei a estudar e hoje eu sou fundadora do Instituto Metafísico, que é uma empresa que desafia o impossível. A gente, de fato, cura doenças incuráveis, criamos modelos de negócio que vai até um pouco de encontro com o que o marketing digital prega e a gente cria realidades que, para o mundo tradicional, parecem impossíveis. E é isso que você vai aprender hoje um pouco. Bora lá! Primeiro a gente tem que entender uma das leis que regem o universo, que é a lei da troca. Dar e receber. Vou colocar aqui, ó, dar e receber. Essa é a lei da troca. Tem sempre uma pessoa dando e outra recebendo. Então, toda a estrutura de realidade, ela é relacional. Porque as pessoas não entendem que às vezes elas querem fazer mais dinheiro, elas querem mudar o corpo, mas elas não entendem que a estrutura de realidade que a gente vive, ela é completamente relacional. Você não consegue ter nenhum resultado sem depender de alguém ou de alguma estrutura que alguém fez. Até para você fazer uma academia, você depende de pessoas que construíram aqueles aparelhos. Para você vender, você depende de um cliente para que esse cliente compre. Para você crescer, você depende de funcionários e sócios. Ou seja, toda a realidade, toda a estrutura, ela se molda através do sistema relacional, de pertencimento. E isso sempre aconteceu assim, desde quando a gente vivia em tribos, né? Em cabanas, em ocas. Tudo que todo ser humano tinha vinha de uma outra pessoa. Até para você nascer, você precisou de uma outra pessoa, que é sua mãe e seu pai. Até o seu nascimento veio de uma relação, de um dar e receber. Então, não existe nada no planeta que não cumpra esta lei do dar e receber. Como que essa lei ela se dá? Muita gente conhece essas energias do dar e receber por outros nomes. Então, por exemplo, a gente tem o que muitas pessoas conhecem como energia feminina e energia masculina. Energia masculina é o dar, energia feminina, receber. A gente também tem, né, aquele símbolo muito comum, não sei se vocês estão conseguindo ver aí, eu acabei gravando contra a janela, ó, o símbolo do yin e yang, que também representa o dar e receber. É interessante que essas energias, essas polaridades, elas estão presentes na natureza, né? É como se a gente seguisse um fluxo onde tudo dá e recebe sempre, né? A gente tem aí, por exemplo, a cadeia alimentar. Ela se autorregula, ela se sustenta no dar e receber, né? Um animal, ele contribui com a vida do outro e vice-versa.
Então, no nosso sistema humano também, na raça humana também se dá dessa forma, e tem várias linhas de estudo que utilizam vários termos para isso, mas tudo se resume no dar e receber. Na troca, nessa polaridade que existe dentro de nós. O que isso tem a ver, Isa, com eu ter muito resultado com menos esforço? Porque assim como para a natureza conseguir se sustentar tantos anos sozinha, ela tá aí. Não importa o que aconteça, ela continua aí. Por quê? Porque ela possui essas polaridades que mantém, que sustenta o universo, né? Então ali vem a chuva, a terra absorve, né? Depois tem a água evapora, as nuvens se enchem novamente e cai de novo. Então está sempre existindo essa troca, né? Tem aí as estações, tem o verão, aí a vegetação fica de uma forma, depois vem o inverno, a vegetação começa a se refazer. Então, isso é da natureza. E nós somos parte da natureza, nós somos a própria natureza. Então, para que a gente entre em fluxo com o que eu falo que é a substância que forma tudo que muita gente chama de Deus, para que a gente esteja em fluxo com essa substância que está presente em tudo, a gente precisa dessas duas polaridades. Se você tá com alguma polaridade em excesso, você vai ter problema. E se você tá com alguma polaridade em excesso, você tá em falta com a outra. E aí que você acaba se esforçando demais e tendo um pouco resultado. Ou nem consegue fazer as coisas. Se você estiver desequilibrado por um outro lado, você não consegue nem fazer, que é o que muitos chamam de procrastinação. Beleza, já entendemos que a quantidade de esforço que eu faço, o quanto a minha realidade está fluida, enquanto os meus resultados estão fluidos dentro da minha empresa, dentro das minhas relações, dentro do meu contexto pessoal, com o meu corpo, com a minha saúde, com a minha vida fitness, digamos assim, o quanto isso está fluido depende dessas duas polaridades dentro de você, do equilíbrio dessas duas. Lembrando que o equilíbrio dessas duas não é eu estar sempre 50-50. 50% da energia de dar, não é assim que funciona. O equilíbrio, ele nada mais é do que você adquirir uma precisão. O que é essa precisão? É você saber exatamente qual energia, em qual quantidade e em qual momento usar. De novo, qual energia, em qual quantidade e em qual momento utilizar qual delas. Por vezes você vai precisar muito da energia do fazer, que é a energia do dar, do ir. Em outros momentos você vai ser convidado a refletir. Não é momento de ir, é momento de refletir. É momento de ficar introspectivo. Inclusive as nossas emoções, elas contribuem para isso. Por exemplo, a raiva. A raiva está na polaridade do fazer, do dar, do ir em direção, executar. A tristeza, ela já tem uma função de fazer você olhar para dentro, refletir, acalmar, analisar as possibilidades. Entende que para a construção de qualquer coisa a gente precisa das duas? Vamos falar de forma prática? Você vai entender exatamente como que funciona essa dinâmica dessas polaridades. Quando você está olhando uma mesa, por exemplo, você está lá no Mercado Livre olhando uma mesa. Você vai precisar dessas duas energias. O momento em que você está olhando a mesa, você está olhando os preços, você está olhando os modelos, você está olhando os comentários para ver como que as pessoas, se elas gostaram ou não, né, da compra. Esse é o momento que você está usando a sua energia do refletir, do analisar, que é um momento mais introspectivo. Então, é uma energia de reflexão, de análise, de pensar, de refletir. Por vez, você vai precisar o quê? De trazer, de convocar a energia do fazer, do ir, que é o momento que você toma uma decisão de comprar a mesa, que é o momento que você coloca no carrinho,
passa o seu cartão e finaliza a compra. Ou seja, para que eu crie uma realidade, desde o micro até o macro, eu preciso necessariamente das duas. Isa, mas eu consigo criar uma realidade utilizando só uma? Sim. Você pode entrar no Mercado Livre e comprar a primeira mesa que você vê. Você vai criar essa realidade. A questão é, você quer simplesmente criar realidades ou você quer criar realidades que você quer, que você deseja, de forma leve? Usando esse mesmo exemplo, se você entra e compra a primeira mesa que você vê, provavelmente você vai ter problemas. Se você for esse tipo de pessoa. Eu, por exemplo, sempre fui esse tipo de pessoa. Eu tinha tanta pressa de fazer e acabar com aquilo logo que eu tomava decisões precipitadas e depois eu tinha que lidar com as consequências. Então, por vezes eu comprava coisas erradas, por vezes eu comprava coisas que nem eram o que estava ali naquele anúncio e já tinha até comentário falando que não era como estava no anúncio. Simplesmente pela falta dessa energia de reflexão. E aqui a gente vai para um ponto um pouco mais técnico e científico, que é o que você vai entender agora. Essas energias, elas são energias elétricas e energias magnéticas. Nós possuímos essas duas cargas dentro das nossas células. Dentro dos seus aminoácidos, possui aminoácido com carga positiva e carga negativa. Elétrico e magnético. Negativo magnético, positivo elétrico. O pensamento, por exemplo, é um impulso elétrico. O sentimento é um impulso magnético. Elétrico é para fora, magnético é para dentro. Ir e refletir. Dar e receber. Ou seja, essas polaridades existem em tudo. Você precisa, primeiro, por que eu fiz essa introdução? Para você entender do que a gente está falando. Para você entender a profundidade disso que a gente está trazendo. Então, para eu criar uma realidade fluida, já entendemos que eu preciso da energia elétrica e eu preciso da magnética. Qual que é mais importante? Não existe energia mais importante. Não dá para comparar. É a mesma coisa de dizer, qual que é mais importante, o Sol ou a Lua? O inverno ou o verão, ambos são igualmente importantes. Qual que é mais importante, sua mão direita ou sua mão esquerda? Não tem como comparar. Todas, ambas são importantíssimas e elas coexistem. Uma não pode existir sem a outra. E a sua realidade, ela só vai funcionar como deveria quando você começar a tomar maestria, adquirir maestria na precisão disso. Ok? Então, bora lá. Energia elétrica e energia magnética. O que faz uma pessoa viver uma realidade onde tudo é com muito esforço? Tudo dela com muito esforço. Já viu essa pessoa? Tudo dá errado. Ela atinge resultado, mas é sempre na base da luta. É sempre com muita luta. Essa pessoa, ela geralmente, ela tem o campo eletromagnético mais elétrico. Então, ela tem excesso de dar, excesso de ir, excesso de fazer. Por isso é mais difícil. Ela faz muito e como ela tem uma carga magnética baixa, ela tem permissão para receber pouco. Então, uma pessoa que tem uma carga elétrica exacerbada e ela é condicionada a criar a realidade dela todinha com base no fazer. E ela acredita nisso, e por causa dela acreditar nisso, desse código estar implantado dentro do DNA dela, ela naturalmente se move nesse sentido. Quais são as consequências desse DNA mais elétrico? Lembrando que 95% de tudo isso não é consciente. A pessoa não escolhe fazer isso. Ela não faz conscientemente. E muitas acreditam que fazem. Você pergunta para uma pessoa, por que você ajuda tantas pessoas? Por que você assume várias funções assim para sua tia, para sua filha, para sua mãe, para os seus netos? Ah, porque eu gosto, sabe? Eu gosto. Eu sou aquela pessoa que ajudo, sabe? Isso me preenche.
A pessoa acredita que essa forma de ser é quem ela é. Então, por isso que é tão complexo alguém quebrar esse padrão. Porque por anos essa pessoa, ela é tão condicionada a fazer, e tudo com muito esforço, e ela tá prejudicando a saúde dela, o tempo dela, o faturamento dela. E ela nem percebe, porque ela acredita que aquilo é ela. Que aquilo é a missão de vida, porque ela se preenche, ela gosta, sim, ela gosta. Porque o nosso DNA, ele adora tudo o que ensinaram para ele. Eu estava atendendo uma cliente agora, a gente estava fazendo um diagnóstico, né, de DNA. A gente descobriu um código que está no DNA dela, que é o seguinte: amor é igual a ajudar. Esse código está implantado no DNA dela, porque quando ela nasceu, ela desde criança, ela nasceu numa família muito espiritual e eles tinham assim tipo um programa de ajudar as pessoas e tal, relacionado à Umbanda, a retirar espíritos malignos, enfim, então a casa vivia cheia, né? Ajudava as pessoas que estavam com dificuldade, que estavam com depressão. E ela ajudou a família dela até os 56 anos de idade a atender essas pessoas. E é interessante que isso se tornou a grande luz dela. É uma pessoa muito iluminada, uma pessoa que se conecta muito com seres espirituais, canalizados. Olha que interessante. Isso se tornou a luz dela. Mas sabe o que é doido? Assim como isso é uma polaridade, a sua maior luz é a sua maior sombra. A sua maior habilidade é o seu maior desafio. E aí a gente foi entrando, eu fui perguntando e foi saindo várias coisas da boca dela. E a gente foi entender que no DNA dela está escrito que amar é igual a ajudar. Então, por que ela se preenche? Porque ajudar é igual a amar. Então, se eu ajudo, eu estou amando o mundo. Isso é errado? Não. Mas passa a ser limitante quando me impede de alcançar o que eu realmente desejo. Que, por exemplo, é o tema do nosso vídeo: como alcançar mais resultado fazendo menos. Se eu acho que amar as pessoas é igual a ajudar, eu não consigo fazer pouco. Meu DNA não permite que eu faça pouco. Não permite, você não tem permissão para fazer pouco. Você não tem permissão para entregar menos. Você não tem permissão para trabalhar menos. O seu DNA nunca aceita isso. Porque, meu Deus, se eu fizer isso, eu sou uma pessoa ruim. E aí a gente foi entender, usando o caso dela, né, de exemplo, a gente foi entender que ela não consegue fazer com que os clientes permaneçam com ela, porque ela vem de sessões, se eu não me engano, de radiestesia, um negócio assim, e ela acaba entregando demais para esse cliente, o cliente sai achando que não precisa de mais nada e nunca mais volta. E ela tá literalmente não vivendo o que ela gostaria de viver, que é esse servir dela. Ela queria servir mais, ela queria acompanhar a pessoa. Por quê? Porque ela não consegue sequer sustentar um método que entregue aos poucos para uma pessoa. Por quê? Porque ela quer entregar tudo. Porque no DNA dela não tem permissão para entregar na dose certa. A outra polaridade é que, como amor é igual a ajudar, eu não consigo ser ajudada. Eu não consigo receber. Eu tenho pouco recipiente para receber e muito para dar. Então eu dou muito e recebo pouco. Tanto é que ela não consegue cobrar mais caro pelas consultas dela, que inclusive salvam a vida das pessoas. Por quê? Porque tem baixa permissão para receber. O DNA não permite isso. O DNA está bloqueado para receber e muito aberto para dar. A gente pegou também na frequência uma sensação de estar incomodando. Ela tem tanto desejo de dar, de fazer, de aconselhar e de dar solução e de falar, que ela tem uma leve sensação de que ela está incomodando.
E aí, por vezes, ela fala, eu não vou falar porque vai incomodar. E nisso, não tá criando os conteúdos. A gente foi entender que ela tem medo de ser invalidada, porque muitos deles são canalizados e como não são provados cientificamente, ela pode receber comentários invalidando o que ela está falando. Mas de onde você tirou isso? Então, isso a gente foi chegando no diagnóstico, né, que eu sou especialista, ela coisas que ela nunca tinha acessado. E eu fui acessando. Por quê? Como? E a gente foi chegando nessa resposta. Então, ela não divulga o trabalho dela porque tem medo do que os outros vão achar. Se ela não divulga, ela não acessa mais pessoas. Se ela não acessa mais pessoas, ela não vende mais. E se ela não vende mais, ela não ganha mais dinheiro, não abre o espaço físico que ela tanto gostaria de abrir. Por causa de quê? Medo. E o código que existe dentro dela, que amor é igual a ajudar. Então a pergunta é: o seu DNA, ele é condicionado a dar ou a receber? O quanto ele tem de equilíbrio? Só que para isso, a gente vai precisar, essa moça, ela tá num processo de expansão de consciência quase que desde que ela nasceu. E mesmo assim, a gente encontrou esse micro detalhe. E eu vou te falar, quando eu te perguntei isso, você falou, não, tá tudo certo com o meu dar e receber? Pode ter certeza que não. Por quê? Porque ninguém está. Todo nível que você quiser acessar, você vai ter que equilibrar mais esse processo. Você vai ter que se livrar de mais uma camada. Então, por exemplo, se você hoje tem um teto financeiro de 20 mil, para você chegar nos 40, você vai ter que se livrar de mais uma camadinha desse equilíbrio, de mais uma camadinha dessas energias, porque não acaba nunca. É um processo. Será que, escuta uma coisa, o seu DNA, ele naturalmente te leva para onde é confortável para ele. Se ele te levou até 20, é porque 20 é um número confortável. Se não te levou até 40, é porque não é. Pode ter certeza, se fosse confortável, se fosse benéfico para o seu DNA faturar 40 mil por mês, você já faturaria. Então lembre de uma coisa, tudo que você não tem, o seu DNA vê algum risco nisso. Existe um mecanismo de defesa que te impede de ter isso que você quer ter, de ser magra, de ser saudável. Por quê? Porque existe um benefício, existe uma função. Existe uma função. Quais são os mecanismos de defesa que o seu corpo pode utilizar para que você não alcance esse resultado de forma leve? A gente vai falar aqui de alguns. Um mecanismo muito comum de defesa é a doença. Então, o corpo, ele utiliza algum tipo de doença ou em você ou nas pessoas que te rodeiam para impedir que você realize algo que para ele é uma ameaça. Então, a doença ela é bem comum. Outro mecanismo de defesa, procrastinação. Também é um meio de impedir com que você chegue em algum lugar que para o seu DNA possui algum risco. Preguiça, compulsão alimentar, compulsão por compras. Que mais? Gastos inesperados, que podem ser problemas com carro, filho, marido, eletrodomésticos, celulares. Gastos inesperados com a justiça. Problemas na relação também tem uma função. Quando você está quase atingindo alguma coisa e as suas relações não vão bem, elas têm uma função de impedir com que você consiga superar aquilo, com que você consiga atingir aquele resultado. Porque se o seu DNA visse benefício em ter isso que você tanto quer, você já teria. Se você não tem, é porque existe um risco para ele. Agora, de forma geral, o que é um risco para todo o DNA? O que arrisca a sobrevivência do seu DNA? Tudo, 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 sem exceção. O seu DNA, ele só busca por uma coisa. DNA, vou fazer um DNA aqui. Pertencimento. Quando você
chegou aqui na Terra, você não sobrevivia se você não pertencesse. Você precisaria de alguém. Deixa eu sentar aqui. Ui! Opa! Caiu um negócio aqui. Deixa eu sentar aqui, gente. Se você, pensa comigo, se você não tivesse alguém no mundo, você não sobreviveria. Porque um bebê precisa de alguém para alimentar, para cobrir, para acalentar, o calor, ele precisa estar quente, precisa estar aquecido. Então, a única coisa que é visceral, que está no seu DNA, é a necessidade de pertencer. Então, qualquer micro coisinha que ameace o seu pertencimento, o seu corpo vai se mover bem longe daquilo. Eu vou pegar o exemplo dessa cliente minha. Por que tanta dificuldade em postar o conteúdo? A gente foi chegar, sem ela perceber, eu tive que cavar bastante para a gente chegar, porque às vezes é até difícil para a pessoa perceber. Que ela tem medo de que alguém comente que o que ela está falando não tem prova, que de onde que ela tirou isso. Isso ameaça o quê? Pertencimento. E aí, por causa desse micro medo, ela não posta, não atinge mais pessoas, não vende mais, não ganha mais dinheiro, não fica famosa, não vive o propósito. Então, não se engane. Tudo que você faz e não faz na sua realidade é um meio de pertencer. E cada próximo nível que você quiser atingir, tanto em questão material quanto pessoal, emocional, ser, você vai ter que se livrar mais um pouquinho da necessidade do pertencimento. Isso geralmente está muito atrelado à família. Muito. Então, quando é com a família, a gente tem níveis que são bem. Como que eu vou falar? Eles são bem nítidos. Então, você olha, a pessoa está sempre ajudando a mãe, está sempre ajudando a família, está sempre ajudando o marido, deixa de fazer as coisas porque a família não gosta, porque a família não concorda, deixa de ir embora da cidade porque não quer ficar longe da família. Então, tem níveis de necessidade de pertencimento que são mais expressivos, são mais óbvios. Só que, quando você já fez um longo processo de expansão de consciência, você provavelmente, que está me ouvindo, você já se livrou bastante dessa necessidade. Ou não também, mas a maioria das pessoas que me seguem já fizeram um processo. Muitas delas são terapeutas, já trabalham com isso. Então já teve um processo de se livrar dessa necessidade de pertencimento. Só que são camadas. Eu, por exemplo, hoje eu faturo na faixa de 50 a 60 mil reais. A minha meta é atingir os 100 mil. Para eu conseguir atingir os 100 mil, eu vou ter que ir mais fundo na minha necessidade de pertencimento, porque é exatamente isso que trava essa realidade. Teremos que ir bem mais fundo, bem inconsciente. Por exemplo, eu descobri, para quem não sabe, eu tenho um clone, né, meu, e eu utilizo o meu próprio clone. Ela chama Liara. E a Liara, ela fica disponível, né, para quem é da minha mentoria avançada. Inclusive, eu vou deixar os links aqui embaixo, tá? Eu tenho o método MEC, que é um método de iniciação. Tem a mentoria avançada. Eu vou deixar também meu Insta aqui, que eu falo bastante sobre mudança de DNA e sobre a minha empresa, né, sobre o Instituto Metafísico. E usando a Liara essa semana, eu até chorei. E muitos alunos choram com ela também, porque ela é muito bem treinada, ela é bem parecida comigo mesmo. E aí eu fui perceber que, gente, era tão sutil, é tão micro, micro, micro. Tem que pegar uma lupa para ver. Que por vezes eu tava adiando as coisas. Uma mensagenzinha que, depois eu vejo. Esse serviço aqui que eu contratei, que ele combinou de me entregar hoje e não entregou, e aí eu não mandei e foi. Uma compra que você fez e que precisa trocar e você tem que ir lá no aplicativo olhar. Uma roupa que tá com um botão estragado e tem que levar na costureira. Essas coisas micro no nosso dia a dia. Aquela conversa que tem que falar, mas que vai enrolando.
eu conversando com a Liara, né, ela é especialista em fazer esses diagnósticos, respondendo as perguntas que ela me trouxe, a gente chegou numa questão que era o seguinte: quando eu era pequena, eu tinha uns 5 anos mais ou menos, o meu pai, ele saía para beber assim e voltava de madrugada. E a gente é criança, né, a gente não entende. Meu pai sempre foi de boa, sempre foi tranquilo. Mas como ele chegava bêbado, né, criança geralmente tem medo, né, de bêbado. O que eu fazia? Qual que foi o mecanismo de defesa que o meu corpo utilizava? Fingir que estava dormindo. Esse foi um dos mecanismos que o meu corpo fez. Então, o que eu fazia? Qual que era a função desse fingir que está dormindo? Eu finjo que eu não vejo, porque aí eu não tenho que lidar com a situação, eu não quero nem ver. Era essa sensação mesmo, eu não queria nem ver ele chegando bêbado. Então, eu fingi que eu estava dormindo, que eu não via a cena, eu não via, eu não lidava com a situação. Eu fingi que eu estava dormindo. E aí a gente chegou na conclusão de que um dos mecanismos de sobrevivência do meu corpo é fingir que eu não tô vendo. E aí interessante que aí eu fui lembrando, eu falei, caraca, como de fato isso já teve uma vez que eu fiquei devendo muitas coisas na prefeitura, porque eu tinha um MEI, né, microempresa, e aí eu lembro que tinha um probleminha nisso, eu tinha que ir lá na prefeitura olhar aquilo. Peraí que a minha bateria tá acabando. Olhar. E aí eu fui enrolando, sabe? Ai, depois eu vejo, porque isso aí vai dar muito trabalho. Eu só sei que ficou. E eu tive que pagar, assim, uma grana para a prefeitura. Eles levaram meu nome até pro SPC. Olha que interessante. Lá, eu olhando para trás, eu vejo o quanto eu fiz isso com coisas bem grandes. Só que eu já tinha superado tudo isso. Então, eu nunca imaginava que isso ainda estava comandando a minha vida. Não imaginava, até semana passada, eu conversando com o meu clone, a Liara. E aí a Liara falou: percebe o mecanismo de fingir que não tá vendo para não ter que lidar? E isso se dá em microcomportamentos que vão criando a nossa realidade. Porque eu comprei um negócio estragado, tem que ir lá no Mercado Livre e colocar que. Ah, não, aí deixa passar, passa o tempo e você não consegue trocar. Uma pessoa te promete entregar a coisa tal dia, você não fala nada, e a pessoa vai te enrolando porque ela acredita que você é bem passiva e não tem problema. E nisso você vai criando essas realidades sem perceber. Ah, eu tenho que falar um negócio com essa pessoa. Ai, deixa pra lá. E a relação vai se dando com você engolindo aquilo sem nem perceber. E a pessoa sem ser informada daquilo. Simplesmente porque existe um mecanismo de defesa que você foi implantado no seu DNA quando você tinha 5 anos de idade, que nem o meu. Pode ser seu caso, pode ser um outro mecanismo. Não sabemos, eu teria que avaliar o seu caso. Inclusive, a gente tem esses diagnósticos. O diagnóstico de caso eu disponibilizo para quem tem interesse, é gratuito, tá bom? Se você quer saber quais são os códigos que estão implantados no seu DNA, por que a sua realidade está sendo criada com muito, muito esforço, vou deixar também o link aqui para você fazer um diagnóstico. Se o seu caso for coerente com o que a gente trata dentro da nossa empresa, você pode ser escolhida e presta bastante atenção no número de WhatsApp que você coloca, porque a gente entra em contato através dele, tá bom? Então, tudo na sua realidade, inclusive seu corpo, inclusive as suas tendências, os seus gostos, eles são fontes do seu DNA. Então, o que a galera fala que é crença, nada mais é do que um código, do que uma lei escrita na sua célula, de que medo é igual a fingir que não tá vendo. Desconforto é igual a fingir que não tá vendo. Se tem esse código, toda vez que tiver um desconfortinho, você vai fingir que não tá vendo. Por isso que tem gente que não olha as finanças, as dívidas vão se acumulando porque a pessoa não quer nem ver. Isso é um mecanismo de defesa. Então, o que cria a sua realidade? O seu inconsciente, que é o que gerou o seu DNA, que cria o seu perfil comportamental, a forma como você lida com as coisas. Não adianta ter consciência que eu estou fazendo algo errado ou que eu deveria fazer diferente. Porque enquanto existir esse código no seu DNA, você vai fazer igual. A gente precisa atualizar esse código, que é o que a gente faz, essa mudança de DNA. A gente atualiza, a gente desassocia algumas associações neurológicas. Do contrário, não dá. Porque o seu comportamento ele é um efeito.
É impossível você lidar com o efeito. Você não mexe no efeito. O efeito é obrigatório. A única possibilidade que a gente tem é de mexer em causas. Causas você altera, efeitos não. Todo efeito possui uma causa. Para eu alterar o efeito, eu tenho que alterar a causa. E é por isso que, por que fica leve? Chegamos no ponto que queríamos. Por que a realidade fica mais leve, com menos esforço? Porque quando eu altero uma associação neurológica, como aquela que eu falei com vocês, que amor é igual a ajuda, e eu desassociei isso no meu neurônio, que é uma ferramenta que a gente utiliza dentro da minha empresa, que é o Instituto Metafísico, naturalmente eu vou fazer menos. Porque essa atitude é um efeito. Não adianta querer fazer menos. Não dá. Tá no seu DNA. Tem que refazer. Naturalmente fica mais leve. Naturalmente eu permito receber mais. Naturalmente a carga eletromagnética dos seus aminoácidos se modificam. Porque só um trechinho mais técnico, a gente possui uma membrana, que é uma pelinha que envolve a célula, que capta o que está acontecendo no ambiente ao redor, aqui dentro do seu corpo, que são o quê? As reações químicas. Então, vamos supor que você tem micro-reações químicas como medo. Essa membrana, ela capta o medo e ela manda uma informação para as suas células que define a carga eletromagnética dos aminoácidos, que define o seu comportamento celular, que define o seu comportamento, que é o que mexe o seu dedo, seu olho, seu corpo, sua voz, sua boca. É o que mexe tudo. Então, quando eu modifico um processo neurológico, uma associação, eu modifico o corpo inteiro. Que a membrana capta, ela envia essa informação para a célula muda de formato na hora, a proteína da célula, porque mudou as cargas, né? Os aminoácidos, eles são como ímãs. Quando é oposto se atrai, quando é igual se repele. E ele vai se dobrando, mudando de forma e tal. Quando você faz essa mudança emocional, porque isso gera uma mudança nas suas emoções e como você se sente, a membrana capta essa mudança química e envia para as células, que muda as cargas dos aminoácidos. É por isso que no Instituto Metafísico a gente tem casos de cura. Por que a gente cura câncer? Doenças autoimunes, endometriose, problemas para engravidar, problemas de pele, porque não existe genética. O que existe é a membrana que está captando tudo que está acontecendo no ambiente, que é totalmente modificável. Por isso que a gente cura. Vou deixar o diagnóstico aqui, quem quiser interesse, só se aplicar, é gratuito. Você passa 1 hora e meia, a gente faz o diagnóstico. Eu também crio, né, uma estratégia que você pode utilizar. E, claro, te apresento os programas, os treinamentos que a gente tem dentro da empresa. Se fizer sentido para você, você entra. Então, entender que eu preciso estar aberta a dar e receber, a fazer e refletir. A receber sem fazer nada. É difícil para você quando alguém faz alguma coisa, você quer logo dar de volta? A pessoa te elogia, você tem que elogiar também. A pessoa te dá um presente, você tem que dar um presente também. A pessoa te paga caro, nossa, você tem que quase que morrer na cruz por ela para pagar o tanto que ela te pagou. Você não consegue, porque pro corpo é mais fácil eu fazer do que lidar com a culpa de não fazer. Entende? Um mecanismo também que pode ser é a comunicação mais agressiva, que foi um dos mecanismos também que eu utilizei. A pessoa fala alto e rápido porque ela quer ser ouvida, porque lá atrás ela teve que fazer isso para ser ouvida por algum minuto. Ela tinha pouco tempo para falar e ser ouvida. Aí ela fala alto, ela fala rápido, ela fala de forma agressiva porque só assim ela foi ouvida. E aí no seu DNA tá assim: só falando alto você vai ser ouvida. Só sendo agressiva você vai ser vista. E é assim que o seu corpo se move. E aí nisso, com todo esse tipo de comunicação, a gente faz o quê? A gente desgasta as relações. Aí depois a gente fala assim, ai, do nada os relacionamentos acabam. Não, é porque o seu DNA forma o perfil comportamental que forma o mecanismo, a dinâmica entre as relações. Que impacta o dinheiro, o corpo e tudo mais. Então precisa adquirir essa precisão.
Em que momento eu preciso refletir? Em que momento eu preciso tomar uma decisão? Porque ou eu reflito a vida inteira sobre as coisas e não ajo, ou eu faço sem pensar e depois tenho que ficar lidando com as consequências. Então, criar um negócio, que é como eu, por exemplo, eu faturo mais de 50 mil trabalhando de 4 a 5 horas por dia, com leveza, com o que eu amo. Por quê? Porque o meu modelo de negócio é um reflexo disso. Não é sobre tentar criar um modelo de negócio que te dê liberdade se aqui dentro você não tem nem permissão para receber. Será que você dá conta de trabalhar só 4 horas e ficar em paz? Ou será que você vai estar deitada falando assim, ai, eu devia estar fazendo isso? Não suporta, porque o seu corpo não suporta. Por isso que o modelo de negócio que você tem, o resultado que você tem exterior, ele é um reflexo do seu interior, de quais os códigos você tem instalado aí, como o seu corpo aprendeu a lidar com as coisas, do que ele está se protegendo. Tudo que você não tem é porque o seu corpo está se protegendo daquilo. Por quê? Porque existe um risco. Que risco? De não pertencer. Em maior ou menor nível. Pode ser macro ou pode ser micro. Se você já está no processo há mais tempo, com certeza é micro. Nos demais vídeos a gente vai falar mais sobre isso, tá? É um assunto bem inesgotável. E tem uma coisa também, se você não sei a data que você está vendo esse vídeo, dia 30 de outubro de 2025, que vai ser mais ou menos daqui 10 dias, eu vou fazer um encontro secreto. Tem um grupo secreto que eu sempre mando o pessoal para lá, porque eu aviso, eu falo as datas, eu mando os links. Vou deixar o link aqui do grupo secreto também para você entrar. Mesmo se você está vendo esse vídeo depois, provavelmente esse grupo ainda exista porque ele é cíclico. Eu estou sempre fazendo encontros secretos lá, falando sobre mudança de DNA, porque é um assunto inesgotável. Então já entra e já acompanha o nosso próximo encontro, tá bom? Me segue, se inscreve e envia para alguém que você acha que precisa desse vídeo também. Te espero nos próximos vídeos. Beijo!